Samuel, Deus tem uma palavra, aleluia. Eu gosto, irmão, dessa atmosfera de milagre. Foi nesse culto que Deus mudou o diagnóstico do meu filho João Marcelo. O médico olhou pelo crânio, está aqui os médicos aqui, é pelo crânio, né? E ele falou assim: pai, eu vou lhe dar uma notícia não muito boa. 2 Samuel capítulo 11, pode deixar aí, Jonathan. E falou juntamente com a minha esposa: o seu filho, a possibilidade muito grande dele nascer com síndrome de Down. E era uma terça-feira pela manhã. O João já tem 8 anos, né, irmã Sheila? E eu vim para cá fazer o culto. E eu lembro que tinha uma intercessora, que era a Cássia, que já tinha diagnosticado na barriga dela, da irmã dela, a sobrinho, que iria nascer com síndrome de Down. E eu falei assim para ela: vai lá na igreja que Deus vai mudar esse cenário. E ela veio e trouxe, nós fizemos falei: quando passar no corredor, nós vamos fazer o corredor de milagres. Quando passar no corredor, nós vamos orar e Deus vai mudar esse cenário. E ela veio junto, a irmã Cássia veio junto com a irmã dela. Quando passou, nós oramos. Eu falei: olha, vai lá no médico, você pode fazer quantos exames você quiser, essa criança não vai mais nascer síndrome de Down, não vai. E todos nós sabemos que Deus mudou temos o testemunho há 9 anos atrás. E agora eu estava no mesmo cenário, e eu, ao invés de me assustar, ao invés de ficar angustiado, sabe o que veio no meu coração? Deus falou assim: a mesma forma que eu curei, eu vou curar também, eu vou agir também no teu filho, no João Marcelo. Quando nós voltamos lá, e ele começou a medir não sei quantos milímetros, e media, e falou assim: olha, eu não sei o que aconteceu, mas estava 99, o médico nunca crava, né? Se a pessoa está morrendo, ele fala: está em estado gravíssimo, mas não fala que vai morrer, né? Ele falou assim: estava 99,9%, mas agora eu tenho uma boa notícia. Boa notícia, aquele quadro do síndrome de Down não existe mais. Eu estou dizendo que foi aqui, irmãos, numa tarde de milagres. É um culto que eu amo muito, a atmosfera de milagres, quantos testemunhos, como Deus opera, e quanto, irmão, Satanás também opera contra este culto também. E quem trabalha maior é aquele que está em nós, amém, queridos? Lá em 2 Samuel capítulo 11, nós vamos ver aqui a história de Davi. Pastor, a história do adultério de Davi, meus irmãos, vou ler aqui junto com vocês no telão. E aconteceu que, tendo decorrido o ano, no tempo em que os reis saem para, anote isso no seu coração, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou no período que os reis eram para estar na guerra, Davi fica E aconteceu que a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, estava dormindo depois do almoço ali, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disse: porventura não é esta Betseba, filho de Eli? E a pessoa que respondeu para ele falou assim: é mulher de... A pessoa falou para ele: olha, ela é casada. O Eteu, o verso 4 diz assim: então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, mesmo casada. O que é que Davi faz com Betseba? E entrando ela, se deitou, e já ela se tinha purificado da sua imundície, então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e enviou, ela engravidou, e fê-lo saber a Davi, e ela mandou alguém falar para Davi, e disse:
Olha só essa versão aqui, né? Estou grávida, pejada. Parece lá na Argentina, né? Então enviou Davi a Joabe dizendo: envia-me a Urias o Heteu. E a Joabe enviou a Urias, e tem todo um plano aqui arquitetado para que Davi trouxesse o engano para achar que o filho era de Urias, mandou ele deitar. Todos nós sabemos dessa história. Urias se recusa a ir para a casa dele, e quando Davi pergunta: você não está cansado? Você não está exausto? Por que você não vai dormir com a sua esposa? E aí Urias dá uma aula de moralidade para Davi. Fala: poderia eu? A arca do Senhor está acampada. Vindo pois Urias, ele perguntou a Davi, o próximo. A resposta de Urias, vindo pois a resposta de Urias, Jonathan. Então Urias fala assim: enquanto o nosso povo está ali dormindo no campo, na arca, o Joabe, o chefe do exército, eu poderia estar descansando. Ele mandou uma indireta para o rei aqui. Então é sobre isso, sobre o momento onde Deus nos quer, o momento onde Deus, existem momentos e existem lugares que Deus nos quer, mas todavia, às vezes nós estamos no lugar do comodismo, às vezes nós estamos no lugar do terraço. É isso que Deus tem tocado no meu coração, e eu gostaria de compartilhar alguns erros gravíssimos que Davi errou, mas para que nós possamos evitar também esse tipo de erro. Eu tenho certeza que Deus irá falar ao teu coração. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te engrandecemos. Fala conosco, que não seja, Senhor, a minha voz, mas que seja a tua voz me usando, a tua boca, Senhor, usando a minha boca, a tua mão. Nós cremos nesse ambiente de milagre. Nós cremos, Senhor, que a tua mão já está aqui, a tua presença ela é real, visível neste lugar. Fala conosco, eu te peço, em no nome de Jesus. Sente glorificando e exaltando o nosso Deus. Amado, nós estamos diante de um personagem muito conhecido, Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, escolhido pelo próprio Deus. E como é bom, amados, sermos escolhidos pelo próprio Deus. Eu estou pregando aqui para centenas de pessoas e mais pessoas que estão aqui nas redes sociais, pessoas escolhidas por Deus. Talvez você não saiba, mas deixa eu te dar uma boa notícia: você é filho amado, escolhido por Deus, aleluia. Você não é órfão. Uma das piores coisas, irmãos, é nós andarmos como órfão. Eu tenho batido nessa tecla todas as vezes que passa ali um branco na minha mente e o meu coração começa a ficar angustiado, sabe? O Espírito Santo ele vem e fala assim: meu filho. E quando eu sei que o Espírito Santo está me chamando de meu filho, é porque ele está dizendo: eu sou o teu pai, nessa peleja, eu estou contigo, eu sou o bom pai, eu sou o pastor, eu sou o teu pai, tu não é órfão, não está sozinho. E eu sei que Deus, eu não sei porque eu estou indo por este lado aqui, mas eu sei que existem pessoas que muitas das vezes se sentem sozinhos, mas Deus está dizendo: eu sou o teu pai, tu não estás sozinho. Eu te chamei, a palavra do Senhor diz que eu te escolhi, né? Aquele que te chamou, segurou pela mão direita e te chamou pelo teu nome. Já pensou? Deus que nos conhece, é o nosso Pai e nos chama pelo nosso nome, aleluia. A relação com Deus, ela é uma relação pessoal. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Imagina o problema que você está passando, imagina a cura que você precisa. O médico dos médicos sabe as células que estão alteradas. Ele vai colocar a mão e vai colocar tudo no seu devido lugar, aleluia. Davi escolhido por Deus, tal qual nós somos escolhidos pelo nosso Deus. E quando somos escolhidos por Deus, irmãos, Deus ele garante na caminhada. Imagina agora Davi, quando foi ali, até na hora de ser escolhido, ser ungido, teve dificuldade para Davi. Por quê, pastor? Você imagina, todos nós sabemos o cenário. Jessé ali, chega ali o profeta Samuel para ungir, e começa a chamar, irmãos, você nunca parou para pensar que é estranho
Jessé chamar todos os seus filhos e esquecer de um filho? Você já parou para pensar? Muitas das vezes nós nos sentimos assim, irmãos, esquecidos, porque o pastor Marcelo não me chamou para tal festa, e eu passo muito por isso, e eu peço perdão, às vezes que eu não toco na sua mão, e eu passei recentemente isso, irmãos, todos me conhecem, se eu não toquei na sua mão, eu dou prioridade para tocar nas pessoas que estão chegando, e um domingo atrás aí, eu tive dificuldade ali, porque eu passei pelo irmão que estava ali na porta, e aí não toquei na mão, depois ele perguntou, pastor, está tudo bem? Eu falei, está tudo bem. Por quê, irmão? Porque o senhor passou e não tocou na minha mão. Eu falei, olha, eu vou me esforçar para tocar na sua mão, mas se eu não tocar na sua mão, me perdoe, não é maldade. E até na escolha ali de Davi, irmãos, e nós passamos por dificuldade, até nessa escolha, foi difícil, porque, imagina, Davi, ele fica sabendo que existia um banquete, que o profeta estava na cidade, um profeta ali na cidade causava alvoroço, e Davi falou, o que está acontecendo ali? Falou, olha, não te interessa, o nosso pai mandou buscar aqui alguns animais, nós vamos fazer um churrasco, vai ter um banquete, e Davi, ele não se ofereceu para participar do almoço. Davi estava ali cuidando das ovelhas obedientes, estava fazendo a sua oração, tocando a sua harpa, fazendo suas poesias. Mas é interessante que nós sabemos a história, começa a chamar e o coração do Samuel não arde, e aí ele falou, olha, não tem mais nenhum dos teus filhos, só Deus me deu um comando, e eu tenho que sair daqui com o rei. Aí Jessé falou, olha, tem um ainda, mas ele está lá atrás das malhadas, ele está lá, e Deus escolhe Davi. Amados, sabe o que eu aprendo aqui? Eu quero que você entenda uma coisa, quando Deus escolhe, nós não precisamos movimentar nenhuma pedra, nós não precisamos nos colocar numa posição estratégica, não precisamos aparecer. Se você acha que está escondido, para Deus você não está escondido, Ele vai te encontrar. Não precisa você ter relação, pastor, mas eu preciso ter ali, como é que chama, network com político, com fulano, com ciclano. Não, querido, se você é um escolhido do Senhor, Ele está vendo todas as coisas, Ele vai ao teu encontro. A palavra do Senhor lá em Jeremias, capítulo 18, verso 1, diz assim, e veio a palavra do Senhor a Jeremias. Diga comigo, e veio a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Aleluia. Amados, a palavra do Senhor, a promessa, você não precisa correr atrás da promessa, a promessa vai te encontrar. A palavra de cura, de libertação, de salvação, de mudança, vai te encontrar. Aleluia. É interessante que no livro, lembrei agora, no livro de Jeremias, mais de 51 vezes existe essa expressão, e a palavra do Senhor veio a Jeremias. É a palavra do Senhor que nos encontra. Eu estava ali esses dias, contar um testemunho aqui do pastor Claudeci agora. Eu estava lendo ali, eu já estou na Bíblia, no capítulo 7 de 1 Coríntios, mas por algum motivo eu voltei em Lucas, que eu gosto muito, e eu abri lá no caminho de Emaús. Aí eu, olhando lá, falei, muito interessante, sobre as pessoas que estão frustradas dentro da igreja. E eu, atendendo no gabinete, eu falei assim, isso aqui dá uma mensagem muito boa. E o Espírito Santo começou, eu fechei a Bíblia, e eu só olhava assim, e aparecia para mim a palavra frustração. Os discípulos ali estavam frustrados. E aí Deus me deu um tema, e eu fechei a Bíblia. Eu falei, não, depois eu prego sobre isso, muito ocupado. E aí eu sentei ali, o pastor Claudeci chegou no meu lado assim, falou, olha, eu tenho algo de Deus, irmãos, agora acabou de acontecer isso aqui. Ele falou assim, você sabe aquela passagem de Emaús? Pois é, pastor Marcelo,
Deus tem me incomodado aqui no meu coração, o senhor tem que pregar sobre essa passagem. Irmãos, a Bíblia conta essa quantidade de versículos. O pastor Claudeci nunca me indicou uma passagem para eu pregar. Aí eu falei assim: pastor, fique tranquilo, é de Deus. Eu tinha aberto há 2 semanas atrás, não foi, pastor Claudeci? E eu sei que Deus tem ministrado em relação à frustração dentro do contexto do Evangelho. E eu provavelmente vou trazer na Santa Ceia ou nesse próximo domingo agora. Eu estou aqui, irmãos, mostrando para você o quanto Deus, Ele vai atuando quando nós estamos lá em Coríntios, justamente no capítulo 7, vai falar que a esposa, ela santifica o marido santifica a esposa, e nós, quando estamos ligados a Jesus, irmãos, nós pegamos esses atributos do Senhor Jesus, e é por isso que nós oramos e as coisas vão acontecendo no tempo do Senhor, nós vamos clamando e as coisas vão acontecendo, porque estamos conectados ao Senhor, ao Espírito Santo, somos um com Ele, aleluia. Por isso não precisa se posicionar. Você que está pensando aí, mas se eu tivesse um político, se eu tivesse amizade, talvez de tal pessoa, eu vim aqui nessa tarde dizer que não precisa o homem te olhar, Jesus, Ele está te vendo, aleluia. Davi foi assim, amados. Davi que venceu o urso, no seu currículo estava urso, leão, gigante, cheio do Espírito Santo. Davi que era um homem segundo o coração de Deus. E quando nós chegamos aqui, amados, a Bíblia ela nos relata um episódio muito difícil na vida de Davi, que foi o adultério, foi assassinato, seguido de crime premeditado. E você fala assim: pastor, como é que numa hora a Bíblia fala ali de um homem segundo o coração de Deus, em outro momento agora? Porque o ser humano, ele é oscilante mesmo. Se nós não estarmos nessa guerra, se nós não voltarmos para a guerra, e tem muitas pessoas saindo da guerra, e quando nós saímos aqui do rebanho, o leão, amados, ele sempre tende a pegar aquele que sai do rebanho, geralmente o menorzinho, né? Sai do rebanho, algum animal que está distraído ali, uma zebra, a menor zebra, saiu do rebanho, o leão vai e abocanha. Isso serve para a vida espiritual também. Davi, a Bíblia começa aqui, amados, e eu perguntei para Deus: qual é aqui o que aconteceu aqui, Senhor? Amados, e eu voltei para o início ali de Samuel, capítulo 11. Eu voltei aqui, e o segredo aqui, o grande problema aqui de Davi é justamente isso. Na primavera, ali no Oriente, onde passam aquelas grandes chuvas, começam as campanhas militares, naquela época, naquele contexto, e se você não fizesse campanha militar, não tinha suprimento, não tinha armamento, não tinha animais, e era muito comum, e Davi decide ali fazer uma campanha militar próximo, cerca de 30 quilômetros, em Ramá, salvo engano ali, né? E ele manda ali o seu exército, manda o comandante Joabe, mas a Bíblia fala lá no início: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, o tempo que os reis saem para a guerra, enviou Davi. O tempo que Davi era para estar na guerra, ele decidiu ficar no palácio. O tempo que Davi, que a Bíblia diz que era primavera, já tinha passado a chuva, Davi que nasceu para a guerra, Davi que guerreou contra o urso, guerreou contra o leão, Davi que guerreou contra gigante. Agora parece que tinha um momento ali muito tranquilo, um momento de abundância, e Davi resolve ficar no palácio. Davi decide ficar ali no terraço. E é interessante, amados, que muitas das vezes, e quantas vezes, eu falo por mim mesmo, as coisas aconteceram e eu estava ali paralisado, e nós muitas das vezes ficamos paralisados no terraço da vida. Às vezes nós estamos paralisados no terraço do celular. Eu falava isso com a minha esposa sobre essa mensagem. Às vezes nós estamos ali, irmãos, na distração, na Netflix, no terraço do celular, do Instagram, e eu pedi para o Senhor essa mensagem.
E eu gostaria de compartilhar alguns tópicos rapidamente, elencar alguns erros que cometemos quando decidimos ficar no terraço, nessa zona de conforto. Anote aí o primeiro. Deus colocou assim no meu coração, uma mensagem que eu fui escrevendo, eu fui falando, a minha esposa foi escrevendo para mim. Número 1, quando sabemos que precisamos ir, mas tomamos a decisão de ficar inerte na zona ali de conforto. Estamos no terraço, quando sabemos o que precisa ser feito, irmãos, quando nós sabemos o que precisa ser feito, e muitas das vezes nós ficamos inertes, ficamos parados. E eu falo isso para esposas, irmãos, nós sabemos, nós temos uma coisa chamada consciência, nós temos a bússola, nós sabemos o que precisa ser feito. Pastor, eu estou perdido, irmão. Todas as vezes que alguém fala, pastor, eu estou desorientado, eu falo, olha, está sem a bússola, está sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a nossa bússola. Se você está cheio, e eu já preguei como ter cheio do Espírito Santo, sempre Deus vai usar pessoas, tal como usou aqui o pastor Claudeci, vai usar situações para falar conosco. Você está entendendo? Então, nós sabemos o que precisa ser feito, nós sabemos, irmãos, mas às vezes nós tomamos a decisão de não estar mais na guerra, saímos da guerra. Nós sabemos o que precisa ser feito como marido, sim ou não, homens? Sabemos. As esposas, esposa, você sabe o que precisa ser feito como esposa. Como mulher de Deus, você sabe o que precisa ser. Filho, está ali a minha filha que chegou agora, está ali atrás. A Maria Eduarda, ela sabe o que precisa ser, eu já dei a instrução, ela já leu a Bíblia, está lendo de novo toda a Bíblia. Ela sabe o que precisa ser feito, nós sabemos. O grande erro, amado, é que Davi sabia que era para estar comandando o exército. Nós sabemos que é para nós estarmos na guerra, mas muitas das vezes quando Deus prospera, quando Deus traz a abundância, nós cruzamos o braço, deitamos na nossa rede e deixamos a vida nos levar. Isso é coisa de pagodeiro, irmão, isso não é coisa de servo de Deus. Nós sabemos o que precisa ser feito, amados irmãos. Talvez Deus tenha um segundo semestre diferente, mas o céu, ele trabalha em parceria, pastor Vando. Nós precisamos dar os nossos passos aqui na terra. Senhor, eu vou dar um passo aqui em direção, o meu casamento está muito difícil. A partir de hoje, o que é que eu falo, irmã? A senhora está sem orientação? A senhora vai buscar 21 dias, jejum e oração. A senhora vai ler a palavra do Senhor e a senhora volta aqui. Vocês sabem, grande parte aqui já aconteceu isso. Eu falei, vamos ver se ela está disposta mesmo. Pastor, quando chegou no 10º dia, me deu uma preguiça. O que eu faço? Eu falei, a mesma coisa, a senhora volte lá. Agora a senhora vai fazer 42, eu vou dobrar. Se a senhora conseguir, a senhora volta aqui. Sabe por quê? Eu já falei o que é que tem que ser feito. Em outras palavras, sabe o que eu estou fazendo? Vai buscar a Deus em primeiro lugar. Vai jejuar, vai buscar, vai lá no secreto com o Senhor, porque nós sabemos. Sabe o que Deus está dizendo? Você sabe o que precisa ser feito. Volte para a guerra, meu irmão. Volte para a guerra e lute pelo seu casamento. Lute pela sua vida financeira. Lute pelo seu filho, pela sua filha. Saia dessa zona de conforto e vai, querido. Vai, irmão. Sai do palácio, sai do terraço. Deus já deu comandos para pessoas aqui, mas continua inerte, parado, rodando, parece uma barata tonta. Deus está dizendo, vai, eu já te dei um comando. Estamos, mais uma vez esse tópico, nós, amados, estamos errados, estamos no terraço, quando nós sabemos o que é para fazer, mesmo assim nós negligenciamos. Irmão, você acha que é fácil eu tomar a decisão de cuidar de 3 filhos, eu trabalho secularmente, eu vou para o monte, orar pela igreja, pela minha vida, queimar pedido, tá em campanha de manhã aqui, tá à tarde trabalhando, voltar para fazer culto? Eu sei que eu preciso fazer isso,
Eu levanto todos os dias e falo: Senhor, eu sei que eu preciso ir para a guerra. E Deus está chamando para pessoas aqui para voltar para a guerra. Saia da inércia, crente. Aleluia. Quando ficamos no terraço, saímos. Então, parados, amados, quando nós estamos parados, eu lembrei, quando nós estamos parados, nós não chegamos em lugar nenhum. Água parada, ela causa o mosquito da dengue. Tudo aquilo que é parado ali, irmãos. Se tem uma água parada, agora uma água corrente, você pode tomar aquela água cristalina, aquela água corrente. Mas se está parado, vai começar. Você já experimentou deixar o carro teu? Eu vou ali uma semana passear. Quando eu volto, eu vou ligar o carro, está desviado, o carro não funciona, irmão. Pastor, é a bateria. Eu sei, mas todas as vezes eu volto, eu já deixo ele na posição de queda ali do condomínio, porque quando eu voltar, eu vou soltar o freio e eu vou. Não é da época de vocês. Como é que a gente chama? Na banguela. Não é da época de vocês, mas eu vou fazer o carro pegar ali na banguela. Tudo que está parado, Deus, Ele quer gerar um movimento na tua vida, na tua família. Você sabe o que é para fazer. Irmãos, pai, mãe, você sabe o que é para corrigir seu filho e você não está fazendo. Você sabe o que é para orientar os seus filhos e muitas vezes você não está fazendo. Estão dizendo, é a pior geração dos filhos. Não, é a pior geração dos pais, a nossa geração. Porque os filhos são reflexos da nossa autoridade, que nós não exercemos. Então, amados, entenda uma coisa, eu estou falando isso com amor, para o teu bem. Pastor, as coisas não estavam funcionando lá em casa, eu perdi minha autoridade, meu filho está bebendo, usando drogas, está se enchendo de tatuagem cada dia. Pois é, meu amado, volte para a guerra. Deus está dizendo, volta para a guerra, peleja pelo teu filho, peleja por essa situação, não fique aí no terraço, querido. Todas as vezes que nós estamos parados, nada parado progride. Você quer progresso na sua vida? Volte para a guerra. Deus trabalha em parceria com nossa fé, por isso que a palavra é oração, orar e agir, ação, amém? Segundo tópico, quando ficamos no terraço, nós saímos também do foco, do propósito. Davi nasceu para a guerra. Davi treinou com o urso, treinou com o leão. Depois, antes de assumir uma liderança, Deus deu um gigante para ele. Falou: olha, Davi, maior do que o gigante é liderar esse povo vai reclamar, esse povo vai murmurar, esse povo vai te acusar. Vou te dar um gigante aqui, que é algo pequeno perto do que você vai enfrentar. E Davi ali passa por gigante, passa por leão, passa por urso, mas ele está sendo forjado por Deus. Davi, se você for ler, amados, você vai ver que um dia só Davi sai para cortar os prepúcios. O rei encomenda para casar 100, ele vem e traz quantos? 200. Ele era forjado na guerra, nasceu para a guerra, habilidoso na guerra. Então todas as vezes que nós saímos, agora, irmão, não espere o pastor Marcelo aposentar, não espere. Eu vou estar cansado em algum lugar no mundo, pregando aqui o evangelho, pregando a palavra do Senhor. Para quê? Pastor, chegou a hora de me aposentar. Eu conheço pelo menos 6 pessoas que deixaram a igreja aqui, foram para a praia. Nós conhecemos aqui, não vou falar o nome, porque não está aqui, mas não vou falar o nome. Mas era uma pessoa que era uma bênção aqui neste lugar aqui. Esposa com saúde, o filho passou no concurso nos Estados Unidos, green card, testemunho atrás de testemunho. Chegou um dia, pastor, agora eu vou comprar uma casa na praia. Comprou. Primeiro ano entediado, segundo ano entediado, terceiro ano voltou, a esposa muito doente, muito enferma, problemas com saúde, todo arrebentado. Falou: olha, fica aqui, nós vamos cuidar de você, porque saiu da guerra. Pastor, então eu não posso aposentar? Fica claro, irmãos, que pode. Eu vou aposentar da advocacia. A Giovana vai aposentar. A Giovana está aqui? A Giovana vai aposentar do Banco do Brasil.
mas da obra de Deus, da minha família, do meu ministério, da guerra que nós vivemos, eu jamais irei me aposentar. Porque eu tenho um propósito, meu propósito é chegar no céu. Davi tinha um propósito. Todas as vezes que nós estamos no terraço, nós estamos distraídos, nós perdemos o foco, querido. Sabe o que Satanás ele faz? Ele solta o cavalo. Todos nós sabemos aquela história. O diabo foi lá e soltou o cavalo foi e matou o filho da fazenda do lado. Aí o dono da fazenda foi lá e matou a família do dono do cavalo. O dono do cavalo foi lá e matou de novo a família daqui, e começou uma guerra. Aí falaram assim, é culpa do diabo. O diabo falou assim, eu só soltei o cavalo. Muitas das vezes o diabo ele só está tentando tirar o nosso foco, ele só está soltando o cavalo. Nós sabemos, número 1, nós sabemos o que nós precisamos fazermos. Sabe por que muitos estão com dores agora aqui, na tarde de milagres? Porque você sabe, aqui é um lugar do bálsamo, da cura do nosso Deus. Muitas pessoas não abrem mão dessa tarde de milagres, porque nós sabemos, terça-feira não é lugar de nós ficarmos em casa. Se nós não estivermos trabalhando, o lugar de nós estarmos aqui clamando, em guerra espiritual, clamando, pedindo a Deus, aleluia. Eu vi muitas pessoas abrindo mão da tarde de milagres, dos cultos, ficando no terraço e saindo do propósito. Número 3, quando nós estamos no terraço, sempre nós sobrecarregamos alguém. Joabe estava acostumado a ter o seu rei, o seu general, e agora? O que nós precisamos? Existe ali uma frente de batalha, e o rei falava assim, deixa eu consultar o Senhor. Davi sempre consultava a Deus, e Davi consultava a Deus, não, Joabe, nós vamos aqui pelas trincheiras atrás, e o comando é esse, e Joabe lá estava ali, o seu rei estava ali, sempre ao lado. Agora, além de Davi não estar lá no campo de batalha, Davi estava causando um problema paralelo a Joabe. Qual é, pastor? Vem cá, Urias, leva esta carta aqui que eu estou mandando te matar, tá bom, Urias? Não vai ler, aqui está a tua sentença de morte, leva lá Joabe. Todas as vezes que nós saímos da guerra, nós sobrecarregamos alguém que está próximo de nós, irmãos. Davi estava sobrecarregando ali seu exército. Davi perdeu a visão e ele estava sobrecarregando. Pastor, como é isso, irmãos? Quando nós saímos do propósito, nós sobrecarregamos as nossas esposas. Quando nós saímos do propósito, as esposas sobrecarregam os maridos. Filho que não tem propósito, o pai tem que chegar lá de casa e falar, olha, vamos rever aqui de novo, tudo aquilo que você, ao invés de estar na sua escola, você furou a aula, então vamos lá de novo, matemática desde o zero, sobrecarregando os pais. Isso aqui é um princípio. Todas as vezes aquele homem que pulou a cerca está sobrecarregando, porque saiu do propósito, está no terraço se divertindo. Aquele homem, aquela mulher que pulou a cerca, aquele homem que pulou a cerca, aquele pai que saiu do propósito, aquela pessoa que bebe, aquela pessoa que se droga, saiu do propósito. E todas as vezes, irmãos, há uma sobrecarga. Volte para a guerra, não seja pesado. Volte para a guerra, meus irmãos. Às vezes é só a nossa esposa que está orando. Às vezes é só a nossa esposa que está pagando o preço. Eu conheço história de irmãs que estão com um fardo muito pesado, porque os seus esposos deixaram ela sozinha na guerra espiritual, pela sua família, pelas orações, pelo jejum. Deus está dizendo, eu quero te abençoar, mas volte para a batalha, volte para a guerra, volte para a luta, aleluia. Volte, queridos. Davi sempre comandou as guerras, e agora Joabe estava sozinho. Quando ficamos no terraço do celular, da Netflix, do hedonismo, sempre tem um cônjuge sobrecarregado, sempre tem alguém sobrecarregado. Quarto, quando estamos no terraço, somos indiferentes ao pecado.
Essa aqui é muito mais forte. Isso mesmo, irmão. Quando estamos no terraço, nós somos indiferentes, amados. Eu estou falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus. O homem que escreveu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pasto verdejante, guia-me mansamente. O meu Senhor me guia para águas de descanso. Aquele homem estava com o coração no céu, irmãos. Tu és o meu pastor, Senhor, nada me faltará. Quando nós estamos no terraço distraídos, amado, nós somos indiferentes. E deixa eu te falar uma coisa: o pecado, ele não é algo mágico que acontece de uma noite para o dia. Olha, fulano adulterou. Quando foi, irmão? Ah, pastor, ele estava crente no domingo, adulterou na segunda. Não. A indiferença, ela é um processo. Diga comigo, um processo. Todo pecado, ele não nasce, irmãos, no mesmo dia e ele é consumado. Não, primeiro ele cresce. A Bíblia, ela fala justamente disso. Então, é um processo. O pecado é um processo. Começa sobrecarregando ali, como eu falei, e nós nos tornamos indiferentes. Então, anote esse ponto aí. Todas as vezes que nós estamos no terraço, nós somos indiferentes. Todas as pessoas que saíram da igreja, as pessoas que saíram da guerra, eu percebi, pessoas que eram muito próximas, elas começam a chamar pequenos palavrões. Aí depois elas começam a chamar palavrões. Daqui a um ano você volta a conversar com aquelas pessoas. E outro dia eu estava ao lado da Giovana, estava conversando com uma pessoa que pregou muito o evangelho. A pessoa chamou um daqueles palavrões assim, muito cabeludo. Eu olhei assim para a Giovana e falei assim: está muito longe, né, amor? Porque todas as vezes que nós estamos no terraço, nós nos tornamos indiferentes. Existe um processo que vai nos deixando, amados, indiferente. E nós vamos relativizando. Olha, mas todo mundo chama, é normal. E nós vamos nos afastando aqui, ó. Nós vamos afastando e nos tornamos indiferentes. Davi, provavelmente na primavera anterior, ficou no terraço. Na outra primavera, ficou no terraço. A terceira primavera, já estava dormindo à tarde. Acorda. E aí ele, Betseba lá, tomando banho pelada, na frente do rei também. E ele olha, manda buscar. Eles falam assim: olha, ela é casada. Não tem problema, manda buscar. Indiferença. Se é casado ou não, não te perguntei se era casado, mas mesmo assim, Deus usou alguém para dizer: ela é casada, rei. Ele não perguntou, ele falou assim: olha, vamos buscar. Falaram assim: olha, ela é esposa do servo. Ainda lembrou que ele era líder de Urias. Não tem problema, manda buscar. E ele foi se tornando indiferente. Depois ele fala assim: agora eu vou consertar. Nunca, irmãos, quando nós estamos no terraço, nós tentamos consertar um pecado com outro pecado. Sabe aquela mentira? Agora eu vou tentar consertar com outra mentira. Isso aí é indiferença. E mentira atrás de mentira. Vem cá, Urias, vai lá na tua casa, rapaz. Você está cansado. Aí aqui entra o último tópico. Quando ficamos no terraço, ficamos cegos espiritualmente. Ficamos espiritualmente cegos. O verso 11, coloca aí para mim rapidinho, Lu. Amados, quando a conversa do rei e Urias ali, Urias traz de novo: olha, eu vou tentar tirar a venda deste rei, ele está cego. Irmãos, sabe o que eu tenho no meu coração? Se aqui eu machuquei o meu pé, a igreja toda sabia, porque todo mundo falava assim: pastor, use cataflã, use álcool gel, use tal coisa. Aí eu já via no meu celular, falou: olha, vazou a informação que o meu pé estava. Se eu tomasse, eu ia morrer de overdose, se eu tomasse todos os medicamentos que me passaram. Você imagina o rei mandando alguém buscar uma mulher casada. Irmãos, vazou ou não vazou essa informação? Vazou, irmãos. E você acha que os chegados do Urias, lá vem Urias, falou: olha, Urias, deixa eu te contar uma coisa, deu ruim.
O rei mandou chamar a tua esposa, ela anda tomando banho pelado aqui. Urias já foi com essa informação. Provavelmente, não está na Bíblia, mas é muito lógica, é uma questão de lógica aqui. Mas Davi, ele estava simplesmente cego espiritualmente. Vem cá, vai lá. Aí ele dá uma lição aqui, olha o que Urias fala. E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas. Acorda, rei. E Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor, a população aqui de Jerusalém, os servos, estão acampados lá no campo do acampamento. Há um perigo de morte. Nós estamos em guerra lá. E eu hei de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher. Urias não queria deitar com a mulher dele, mas o rei deitou, né? Ele estava consciente ali, não estava cego. Urias, um homem temente a Deus, um homem que respeitava os seus líderes. Falou: olha, Joabe está lá no campo, onde nós deveríamos estar, o povo está lá. Eu penso que Deus, usando aqui da sua misericórdia na boca de Urias, tentando trazer, mas o pecado, irmãos, a cegueira ali no terraço. Davi estava totalmente cego, porque assim, sabe, irmãos, aquela pessoa que era um homem de Deus, mulher de Deus, e agora passa, é palavrão, e demora muito, aparece com uma outra mulher, e deixa a sua esposa, e vai ali, e começa a beber, usar drogas, está cego espiritualmente. Por quê, pastor? Porque saiu da guerra, porque ficou no terraço, ficou na distração. Levante a sua mão, fique de pé, irmãos, mas levante a sua mão para o céu, mas no nome santo do Senhor Jesus, Deus está dizendo: é tempo de voltar para a guerra, é tempo de voltar para a guerra e lutar as batalhas que você sabe que deve lutar. Aleluia. Sobe aqui, pastor Van. Hoje Deus está te chamando para refletir sobre o lugar que você deveria estar. Aleluia. Amados, Deus está te chamando para refletir exatamente o lugar. Ah, pastor, Davi deveria estar em Ramá. Eu não sei, você sabe. Deus está dizendo: você sabe, eu te chamei, tal qual Davi, você é um escolhido do Senhor. Ei, volte para a guerra, volte para as campanhas de oração, volte para o monte, volte, querido, para o joelho no chão, mas volte para o lugar secreto. Mas Deus está dizendo: mas volte, volte, meu filho, volte, minha filha. Aleluia. Algum lugar que você deveria ir e não foi? Deixou de fazer alguma coisa? Existe algum lugar que Deus te mandou você ir e você não foi? Sabe o que Deus está dizendo? É tempo de você voltar para a guerra em relação ao teu casamento, querido. É tempo de você voltar para a guerra em relação à tua vida espiritual. Saia do piloto automático. Deus tem tantas coisas ainda para realizar nesse ano, no segundo semestre. Mas muitas vezes nós estamos aqui no piloto automático. É hora de você chorar de novo. É hora de você se desdobrar, voltar para a guerra. Sabe, amados, foi lá no Egito onde os primeiros e os maiores milagres da humanidade aconteceram. Foi lá no deserto. Foi lá no deserto. Foi ali no deserto que Deus, Ele segurava seu povo. As roupas ali, elas não envelheciam, os sapatos ali não ficavam apertados, porque Deus sustentava em meio à guerra. Aquele povo Deus ensinou a lutar, aquele povo Deus ensinou a ser dependente. Ei, querido, sabe o que Deus está dizendo? Volte a ser dependente da minha presença nessa tarde. Volte a ser dependente de mim. Para de tentar criar com a tua mão, criar com teus próprios braços. Trabalhe em parceria com o céu. Trabalhe em parceria com o céu. Aleluia. Feche seus olhos. Existem
pessoas que precisam voltar para o lugar onde Deus tem te chamado. Aleluia. O valente de Feche seus olhos, Deus queridos. em meio às suas guerras. Vem andando para cá para frente, nós vamos orar por toda a igreja. Venha Que para cá para frente. ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer